Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, estamos de volta aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada. Esse é o Observador, nosso canal aqui de notícia, né? Comentário e a gente vai vendo o que está acontecendo pelo Brasil e pelo mundo. Esse é o Marco Rubio. Gente, os pais dele são imigrantes cubanos, né? E foram para os Estados Unidos antes da Revolução Cubana, que aconteceu em 1959. Derrubando a ditadura de Fulgêncio Batista. Era uma ditadura, né, gente? Era uma ditadura. Eu até vi uma filmagem de Fidel Castro antes da Revolução, lá em Sierra Maestra, né? Aquelas montanhas cubanas, né? Com a sua guerrilha, com Che Guevara e etc. E ele falando sobre liberdade, sobre democracia, sobre termos que estão sendo usados hoje, tá? 60 anos atrás, 70 anos atrás, os mesmos termos que Fidel usava nos anos 50 voltaram a ser usados hoje. Democracia, eleições livres, liberdades individuais. Gente, não mudou nada. A retórica continua a mesma, a falácia e, como diz o Luiz Ignorácio Mula da Pinga, a narrativa. Né, a narrativa. Falando sobre eleições livres, né, que ele não queria ser presidente de nada, né, se ele conseguisse, né, um intento da revolução e tudo. E depois deu no que deu. Né? Tá aí um país com ditadura há 70 anos. Né? 70 anos. 70 anos? 1960, quase 70 anos. Bom, esse é o Marco Rubio. Os pais dele migraram para os Estados Unidos e ele é um cidadão americano, né, gente? E hoje ele é secretário de Estado dos Estados Unidos, que é um cargo importantíssimo, pesado, com muito poder, muito poder. A gente está vendo o que está acontecendo, né? O poder do cara, né? Ele mete a caneta, mano, e o mundo estremece. Agora foi com relação aos seus compatriotas, né? Que são cubanos, que foram trazidos para o Brasil e para outros países da América Latina, no tal programa Mais Médicos, né? E ele fez uma sanção gigantesca agora, gente. E, andou cancelando vários vistos de cidadãos brasileiros que participaram do programa Mais Médicos em 2013, programa no governo da presidenta Dilma Rousseff. O pau vai comer, tá, gente? Ele cancelou visto, a mesma coisa que ele fez com os ministros do Supremo, PGR, o pessoal da Polícia Federal, no caso do Brasil, do Judiciário Brasileiro. Agora ele foi para o Executivo e tá pegando gente lá de trás, tá? Ele cancelou, então, revogou, né, os vistos de Mozart Júlio Tabosa Salles e de Alberto Klein, que são apontados como responsáveis pela implementação desse programa que trazia médicos de Cuba para o Brasil durante o governo de Dilma, da nossa presidenta, para receber uma mixaria, que era na época 10 mil reais, hoje são 14 mil, né? Na época eram 10 mil reais, mas ficavam com 2 mil e o resto ia para o governo de Cuba. Cafezinho, gente. É bizarro, né? E se isso tivesse sido feito no governo do Bolsonaro, a esquerda toda e toda a imprensa ia dizer que é trabalho escravo. Mas, como é Dilma, Lula, Zé Dirceu e o governo do PT, aí não tem problema de que trabalho escravo, não, que não é trabalho escravo, não, né, não. O cara vem, tanto que teve muito médico que veio e não voltou, tá? Inclusive, havia no Brasil, durante esse período, espiões cubanos vigiando esses médicos. A mesma coisa que Cuba fazia durante as Olimpíadas nos anos 80, nos anos 90, nos anos 70, com os atletas nas Olimpíadas, atletas cubanos, especialmente os atletas do vôlei, do basquete, né? Que Cuba sempre foi muito bom, boxe também, né? Cuba sempre foi top do mundo em boxe, basquete e vôlei e outros esportes até. Mas todo mundo, aqueles atletas, sonhavam em sair de Cuba e ir para os Estados Unidos, ou vir para o Brasil, ou ir para a Europa, né? Como aconteceu várias vezes, né? Até com países da Cortina de Ferro, lá do leste europeu, como a Nadia Comaneci, por exemplo, a Martina Navratilova, a tenista, né, que migrou para os Estados Unidos, conseguiu fugir daquele jugo soviético
E isso sempre aconteceu, gente, inclusive com os cubanos, que a gente... Quantas vezes a gente ouviu as histórias do pessoal montando embarcações assim, feitas no fundo de quintal para atravessar, para chegar na Flórida, né? Nossa, muitas vezes, milhares de vezes. Quanta gente morreu, né, tentando essa travessia. E o Marco Rubio se compadeceu. Aí a gente fica pensando o seguinte: vocês acham mesmo que essa problemática toda de Brasil com os Estados Unidos era somente por conta do Bolsonaro? Cara, eles foram lá em 2013 buscar Dilma. Vai ser sancionada a Dilma, tá, meu filho? Eles foram lá atrás buscar tudo. Agora, interessante é que esses sancionados agora, que são o Mozart Salles, que ele é o atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Klein, que foi das Relações Internacionais do Ministério da Saúde e hoje é o atual coordenador da COP30. Da COP30 de Belém, que está dando água, está fazendo água. Ninguém quer vir para essa COP30 e o Lula me manda uma carta pro Trump, convidando o Trump para vir para a COP30. Cara, meu Deus, cara, que cara maluco, que gente louca, cara. Você acha mesmo que o Trump vai sair com seu Air Force One, escoltado por caças F-16 e F-22, Raptor, e vai vir para Belém do Pará para participar dessa porcaria de COP30, esse lixo de COP30? Agora, o Marco Rubio também sancionou funcionários e ex-funcionários do governo brasileiro, além também de ex-funcionários da tal OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, totalizando 12 pessoas. Gente, isso tudo é um esquemão do Foro de São Paulo, tá? Quando a gente fala em Foro de São Paulo, a gente parece estar com um chapéu de alumínio na cabeça, né? Quando o Olavo de Carvalho falava isso lá atrás, nos anos 90, a imprensa isolou o Olavo de Carvalho, professor, dizendo que ele era teórico da conspiração. Agora, quando o Lula fala no Foro de São Paulo, que nós criamos o Foro de São Paulo com Fidel Castro e nós implementamos o socialismo em busca do comunismo na América Latina inteira, colocamos o Hugo Chávez, depois o Maduro e o Petro e outros, né? Como presidentes, e Lula inclusive, né? E Dilma também, terrorista, né? Da década de 60, presa por terrorismo, a Dilma. E aí não é teoria da conspiração quando o Lula fala em Foro de São Paulo, né? É bizarro, gente, pessoal. E você vê que eles foram buscar o pessoal lá atrás. Então, pelo jeito, a varredura do Marco Rubio nesses governos comunistas do Brasil é uma varredura que vai ser de, sei lá, de 12, 15 anos para cá, tá? Ele tá trazendo todo mundo. Aí a gente acha, não, eles não estão monitorando o Brasil. Estão, gente, estão monitorando o Brasil. E esse trabalho escravo, gente, de trazer um trabalhador desse, cubano, que ganha lá $20 por mês, né? É o que ganha em média, né? Um cubano, $20 por mês. Um médico, né? $23 por mês. É bizarro mesmo. E essa medida foi tomada ontem, dia 13 de agosto, né? Hoje é 14. E a gente vai vendo essa revogação aí. Agora, engraçado, né? Você ouvir os caras falando. O Padilha. Padilha disse que... O Padilha é o atual ministro da Saúde. Ontem eu gravei um vídeo aqui perguntando: você sabe quantos ministros tem o Lula? Tem quase 40, né? 40, incluindo os secretários, como o Sidônio, que tem a Secretaria de Comunicação, a Crazy Hoffman, que é secretária lá, sei lá do quê. Então dá uns 40 ministérios, gente. E você não sabe o nome de ninguém. A gente sabe o nome do Tachad, que é ministro da Fazenda ou da Economia, sei lá do que, ou ministro do Interior. Ele é ministro do quê? Toda hora muda o nome, essa porra desse ministério. E quem mais? Marina Silva, que é do meio ambiente, né? Aquela mulher lá que é cantora, aquela cantora baiana lá, que é da cultura. A gente não sabe, gente, o nome dos... Aí apareceu o Padilha agora. Padilha da Saúde, gente. Padilha. E ele foi ministro da Saúde lá na Dilma e é ministro da Saúde de novo, né? Defendendo. Aí ele disse assim, ó: não nos curvaremos a quem persegue as vacinas. Aí ele puxou todas as cartas da esquerda, né? Você é anti-vac, você é teórico da conspiração, você quer derrubar as instituições democráticas nacionais, invasão de um país sobre um país soberano, lá. Mas a Rússia pode invadir a Ucrânia, né? A Rússia tá liberada para invadir a Ucrânia, né, Lula?
Aí tá lá, vocês não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, a vacina, né? Que é a vacina, aquela que veio lá do Oriente, né? Os pesquisadores, a ciência, Padilha. E agora, duas das pessoas fundamentais para os mais médicos na minha primeira gestão como ministro da Saúde, Mozart Salles e Alberto Kleiman, disse Padilha, estão sendo perseguidos, etc. Cara, é bizarro, né? As prioridades dele, continua, né? Marco Rubio, financiar o genocídio de Israel na Palestina, torturar Cuba, atacar serviços de saúde para quem mais precisa. Cara, é bizarro. Ai, meu Deus do céu. Atualmente o Ministério da Saúde está pagando, então, R$14 mil para 28 mil médicos nesse programa de trazer médico de fora, como se no Brasil não houvesse médico, né? O Brasil não tem médico, não. Durante o governo do Bolsonaro, gente, ele falou que primeiro seria médico brasileiro, depois médico de outro país, que teria de fazer o revalida, para revalidar o seu diploma, sabe lá de onde que vem o seu diploma, né? Fazer uma equivalência com o diploma de medicina brasileiro, e aí sim você contrataria médicos de outros países, né? Mas agora virou essa bagunça. Mas de qualquer jeito o Marco Rubio tá de olho, tá? Foi o que falou o segundo do Marco Rubio, que é o Christopher Landau, que é um diplomata de carreira lá nos Estados Unidos. A sala do Landau fica do lado da sala do Marco Rubio. O Marco Rubio é um político, né, gente? Já o Landau não. O Landau é um diplomata de carreira com muito poder mesmo. Então, na Secretaria de Estado, né, americano. E eles estão de olho no Brasil. Ele falou, estamos de olho no Brasil. E tá aí agora. Eu ouvi também o pessoal falando que a turma do STF que não passa nem Wi-Fi. Tá na Folha de São Paulo, tá? Na Folha, eu vou fazer um vídeo mais tarde falando sobre essas declarações de pessoas que trabalham no STF, nos bastidores da política, falando que os ministros do STF estão apavorados, foi esse o termo, apavorados com a lei Magnitsky do Marco Rubio e também as sanções, né, que já sofreram sanções, estão sem visto para ir para os Estados Unidos, e a coisa está só caminhando cada vez mais. Enquanto isso, Lula falando bem do Maduro, falando bem do Xi Jinping, né, colado com Hamas, Hezbollah, com o Irã, com o Líbano, com Síria, com o Putin, Rússia. É isso aí. Falando em BRICS, moeda para combater o dólar. O hemisfério sul que vai se juntar totalmente junto, Índia com o Brasil, com republiquetas ditatoriais comunistas africanas, África do Sul, BRICS, a moeda que vai derrotar o dólar. É isso aí, Lula. Continue desse jeito. Vai lá, pessoal. Deixa um comentário aí pra mim. Vamos seguir junto aí analisando esse mundão de meu Deus. Valeu, obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.